É um complemento, né? Na verdade, nem um complemento, é um argumento novo que eu vejo um pessoal falando. Eu concordo em parte quando eles fazem isso dessa forma, mas eu não concordo inteiramente. Eu entendo que você pode usar isso como um pano de fundo, então eu vou responder. Na verdade, não é só ele, né? Fala um grupo de pessoas que fazem isso, mas um dos que fazem é o Thiago Lima, né? Do Desperte. É, eu concordo em parte que ele faça isso. Talvez até eu mais concorde com ele em ele fazendo isso do que eu discorde. Porque ele pega e diz assim, não, não, mas eu falo aqui, eu também estou falando aqui algumas coisas da Bíblia, algumas coisas de Cristo, algumas coisas, vamos dizer, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. E daí ele diz assim, ah, não, eu não sou pastor, eu não tenho vinculação, eu não sou líder religioso, eu não sou... eu não lembro a outra palavra que ele eventualmente ele usa. Não sou pregador, sei lá, pregador não lembro, mas não lembro agora o termo que ele fala, ele usa mais um. Não é só pastor ou líder religioso, ele fala outra coisa. Então, aí que tá. Primeiro, em relação ao Novo Testamento, se o Tiago Lima usa, vamos dizer. Bom, independente de como ele não use, ou se ele creia no Novo Testamento, ou se ele use o Novo Testamento, né? Para bom entendedor, né? Fica aí. Usando ou crendo no Novo Testamento, lá fala que pastor, como classe, uh, acho que a outra palavra talvez que ele use é diácono, não lembro agora, mas enfim. Pastor é uma classe da igreja, então ou mesmo que você tivesse de alguma forma algum pastor que também não esteja necessariamente vinculado à igreja, é uma linguagem usada também em contexto eclesiástico. Então eu não acho que nesse ponto seja tão exatamente criticável assim. Né? O Novo Testamento poderia ser criticável sob certos aspectos, mas por um outro método. Mas uma vez que você já tem fundado uma igreja, agora criticar o pastor não. Então a crítica teria que ser no tronco diretamente, não no galho, porque eventualmente existe a classe ou classes eclesiásticas distintas. Né? Eu já vou falar depois porque que isso é mais ou menos um problema. Então, nesse ponto, talvez eu discordaria mais do Tiago Lima, porque tipo, ele está criticando uma classe que, se ele fala no Novo Testamento, Cristo é o bom pastor, tá, mas o resto do Novo Testamento diz que pastor é uma classe eclesiástica existente e que pode ser ocupada por outras pessoas, que não necessariamente Cristo. Então, é uma crítica meio eu acho meio vaga essa crítica do Tiago Lima. Eu vou explicar depois melhor um pouco porque isso seria mais ou menos vago. Bom, então nesse primeiro momento só porque estaria previsto no Novo Testamento em relação a isso. E a impressão que passa, sim, que o Novo Testamento passa, é que não estaria se referindo a pastor apenas em relação a Cristo. Isso mais em relação a Cristo, mas não só em relação a isso, uma vez que essa categoria, esse cargo poderia ser ocupado por outras pessoas. Então, primeiro ponto. E agora, segundo ponto, talvez amarrando e explicando o outro, é que na verdade assim, eu não acho que possa fazer, mas eu aqui não sou pastor, não sou diácono, não sou líder de igreja, não sou membro de igreja, estou falando da Bíblia. Eu venho meio para tirar a questão da igreja, ok, mas a análise não tem que ser feita apenas em relação ao que a pessoa fala, ou fale, porque se eventualmente o sujeito é um pastor e está falando sua verdade, não sou pastor, não tenho vinculação aqui com a instituição, sim, mas nem todas as pessoas que possuem vinculação com a instituição têm rabo preso com ela. E mesmo líderes, né? E eventualmente eles podem falar alguma coisa contra a igreja. Não só contra os crentes em si, mas contra a igreja em geral. E sendo eventualmente membro de uma. Então, assim, depende do conteúdo do que é dito. Desde que o conteúdo seja verídico, verdadeiro. Então, bata com a realidade. Então, eu acho que não tem vinculação com instituição religiosa. Não, mas peraí, se o cara tiver vinculação e falar um conteúdo bom, você vai fazer esse comentário ainda? Não, então ele seria criticar. Aí que tá, você não poderia colocar. O Thiago Lima e outras pessoas que fazem isso não poderiam colocar a presunção de validade ou de veracidade do que a pessoa está falando por conta do cargo religioso que ela eventualmente ocupe, ou que ela possua. Então eu não acho que isso faça muito sentido. Então uma crítica tem que ser justamente por esse viés. Claro, mas a pessoa eventualmente pode ser líder religiosa, ela está falando eventualmente por interesse eclesiástico. Ok, isso é um problema, isso pode ser um enviesamento, mas se a informação for verdadeira.
Ah, mas ela está falando aquilo porque ela está eventualmente na instituição. Não, mas se ela não tivesse, ela também falaria se ela acreditasse na Bíblia. Mas então, aí que tá, o cargo não é importante. Porque você vai ter que também verificar a questão da importância da informação. Então, claro, óbvio que no caso de vinculação à igreja, a pessoa já está lá por uma premissa de fé. Então ela não está, provavelmente, se ela está falando uma verdade, não vou, agora nem em relação à questão da mentira, mas se a informação for verdadeira, ela não está falando aquilo nem porque ela está na igreja. Ela está falando aquilo porque ela acredita no que ela está falando, então vem antes de sua membresia na igreja. Presume-se a fé da pessoa, ela está falando a verdade, por quê? Porque ela está falando que ela crê. Não, que eu não sou pastor, não, mas peraí. Eventualmente o pastor pode estar falando porque ele crê. Mas ele está falando a verdade bíblica porque eventualmente ele tem um cargo na igreja. Não, tá, mas ele tem um cargo na igreja antes porque ele tem fé de que aquilo eventualmente é o certo. Então ele está falando a verdade. É, talvez também porque ele está na igreja, mas não só isso. Ele está na igreja por uma premissa de fé anterior. Então disso deriva duas coisas. Que ele fará talvez algumas coisas do interesse da igreja e que as verdades bíblicas que ele fale vêm da fé dele. Não, mas ele é pastor também. Não importa, isso aqui não é necessariamente o fato de ele ter um cargo na igreja, não é necessariamente intermediário daquilo que ele faz. Se ele sai da igreja, ele pode falar também. Então, peraí. Determinado membro da igreja, tá, tudo bem. É pastor, mas ele fala alguma verdade bíblica. Poderia falar verdade o tempo inteiro, mas vamos presumir uma só, né? Não que ele fale mentira o resto do tempo. Mas ele não está falando a verdade porque ele tem o cargo. Outras pessoas não poderiam falar, às vezes por falta de conhecimento, porque a igreja presume isso, o que é até certo, é uma medida de segurança até. Uma pessoa, essa pessoa não deve falar porque ela não tem tanto conhecimento. Não, ok, não vejo nenhum problema nisso. Mas em relação ao sujeito que de alguma forma já tem mais conhecimento, ocupa um cargo na igreja, presume que ele vai falar mentira porque ele está falando aquilo porque ele é membro da igreja, daí dizem, não, mas é que ele está falando a verdade por interesse. Nós podemos falar a verdade por interesse não é pecado. Falar a verdade por conveniência não é pecado. No entanto, quando ele fala enquanto ministro, também não é algo criticável porque ele só é ministro pela premissa de fé. Então, se ele fala algo enquanto ministro, antes disso tem a premissa da fé, que eventualmente fundamenta por que ele está falando a verdade. Calhou que naquele momento ele também é ministro da igreja. Então isso não é criticar. Mas ele também está falando porque é ministro. Não, mas antes ele está falando porque é verdade. E nessa situação em relação a conhecimento, alguma coisa, ele também está falando a verdade. Se ele não estivesse na igreja, porque ele crê naquilo. Estando na igreja, ele está falando a verdade porque ele crê naquilo e ainda é ministro e ainda interessa, justamente. Então, ainda um motivo a mais é que ele é ministro da igreja, e isso lhe confere um dever a mais. Não que ele não devesse falar ou não que ele não pudesse falar sobre isso, ou não que ele não quisesse falar sobre isso, se eventualmente ele estivesse fora da igreja. Mas ele está falando isso porque é pastor. Né? Mas se ele não fosse, ele também falaria. Ou pelo menos alguns falariam, então. Eu não vejo muito isso, né? A não ser que ele não quisesse, mas aí outra coisa que também não seria exatamente criticável. Mas aí fora da igreja a pessoa de repente não falaria, mesmo que ele tivesse a determinada, uma fé específica para falar verdades bíblicas. Não. Mas aí pode ser que ele entenda que ele não tenha missão. Porque na igreja ele entende que ele teria, fora da igreja não. Não que quando ele esteja fora da igreja fisicamente ele acha que não tem a missão. Não, mas aí é um pouco diferente porque enquanto ele é membro ou ministro, ele pode achar que tem essa missão, de alguma forma ele se desvencilha da igreja, se desvincula da igreja, e ele acha que ele não tem mais esse ministério. Mas aí, mas era por interesse antes. Não, porque antes ele achava que ele tinha o dever. Talvez depois ele ache que não tem mais. Então eu não vejo muito isso. Se ele é ministro, ele já está falando por premissa de fé. Então aqui não sou pastor, não sou diácono. Não, mas você pode até criticar sobre certos aspectos, Tiago Lima, e outras pessoas que fazem isso. Só que você não pode presumir que eventualmente não tenha validade ou importância o que o pastor esteja falando, inclusive a verdade, porque eventualmente ele tem um cargo. Ou porque necessariamente ele vai ter interesse em falar verdades que eventualmente lhe sejam convenientes. O que também não tem problema nenhum se os interesses que fundem, nesse caso, ele falar a verdade, sejam interesses corretos. Aí vai depender da inocência do sujeito.
Se ele fala a verdade por conveniência com o interesse correto, está certo. Se ele fala a verdade, além disso, com um outro interesse fundador, que seria de ser membro de uma igreja, ou de ter autoridade para isso, só pelo cargo em si, também não é errado. E aí você vai ter que analisar a veracidade da informação. E eventualmente analisar suas intenções e tudo mais. Não, mas eu não sou aqui membro, o Thiago Lima, não sou membro de igreja e tal. Não, ok, isso até é bom, acho que até mostra que ele eventualmente não tem interesses secundários para eventualmente falar a palavra, poderia mostrar isso, ok, eu acho isso interessante na proposta, na premissa do que diz o Thiago Lima. Agora, porque ele tem essa premissa de não estar em igreja ou não estar representando a igreja evangélica nenhuma instituição religiosa, que ele tanto critica, que eu acho que muitas críticas são válidas que ele faz, mas então automaticamente eu vou presumir que todo pastor que tenha cargo está falando a verdade até por interesses escusos, que você não sabe quais são, e que talvez ele nem tenha, então tá julgando antes de saber só porque é membro da igreja, eu não posso concordar. Ou mesmo vai presumir que as informações dele são falsas porque ele está na igreja, mas e se ele falar a verdade com conteúdo bom? Ah, não, mas ele tem interesse. Só o interesse de ser ministro, mas isso não é pecado. Eu discordo. Isso para mim não é pecado, tem que analisar pela veracidade. E você tem que analisar se a pessoa tem interesses escusos para falar qualquer coisa que esteja falando. Se ela é ministra na igreja, não possui interesses escusos no que ele está falando, eu não vejo problema nenhum. Todos terão interesses escusos. Menos se a pessoa não souber, né? De repente ela pode entender que depois que estar dentro de uma instituição religiosa poderia ser de alguma forma pecado ou não, mas no primeiro momento ela não achava isso. Então os interesses dela são menos escusos. Mas aí tem que fazer análise, Thiago Lima. Aí você vai ter que fazer análise de intencionalidade. Não adianta jogar todo mundo no mesmo bolo. E eu realmente não concordo com essa análise. Ou pelo menos digo que pelo menos ela está incompleta, ela tem que ser mais divididinha, tem que ser mais cabidinha, mais esmiuçadinha, até com um pouco mais de açúcar espiritual. Que eu espero que você tenha um pouco, né? Do que eu vejo por aí no mundão, seja em igreja ou fora dela, de pessoas que têm conhecimento bíblico. Não vou nem mais falar nada em relação a isso nesse vídeo, né? Então, fica por aqui e dizendo que essa análise, não é que ela exatamente não tenha nada a ver, mas ela merece melhores retoques. Eu acho que ela foi muito genérica, talvez para chamar atenção, para dizer, não, aqui eu não sou pastor, então vou dar uma chamada nos pastores ali. Não, mas vai depender da informação, vai depender da intencionalidade, de um monte de coisa. E sim, tem que fazer análise fática sobre se receber um cargo na igreja eventualmente é pecado. Se for pecado por ignorância, a análise é outra, meu amigo. A análise é outra. É isso aí. E vai.